Olá, serei seu professor nesta videoaula de processos de solidificação. Vamos começar? Os temas desta aula são conceito de metalurgia do pó, características, processos e aplicações. Esse processo, metalurgia do pó, ele está conquistando o mercado devido à sua alta qualidade, devido ao seu aproveitamento de quase que 100% da matéria-prima e a condição de alta produtividade, ou seja, com um único homem e uma única máquina no processo, um único equipamento, eu consigo produzir milhares de peças por dia. Além do aproveitamento da matéria-prima, ele tem uma alta produtividade, um excelente acabamento, consegue adquirir, em função do seu processo, excelentes propriedades específicas, tais como algumas propriedades mecânicas. E, como desvantagem, poderia citar que tem um custo do ferramental um pouco excessivo, as peças não permitem soldagem e tem um limite de peso. Esses processos podem fabricar, produzir peças com no máximo 15 quilos. O processo ele se inicia pela obtenção do pó. Existem vários processos. Este aqui da nossa imagem é a atomização. Mas uma vez obtido o pó, esse pó junto com matéria-prima, material lubrificante, ele é misturado. Após a composição química correta e a mistura adequada, ele é compactado em prensas, e essa compactação nós chamamos de compacto verde, porque apresenta uma certa fragilidade antes de sinterizar. Mas depois de sinterizado, que é o próximo processo, onde a peça ela é submetida a um forno, a uma temperatura controlada, a um tempo também controlado, eu já tiro desse processo uma peça acabada, uma peça pronta. Às vezes é necessário passar por um processo de gabaritagem ou talvez até mesmo uma pequena usinagem ou até mesmo um tratamento térmico do tipo cementação ou nitretação. E às vezes também para eu atingir a tolerância adequada, a tolerância dimensional adequada e eu ter uma rugosidade ideal, eu submeto as minhas peças a uma recompressão. E aí sim eu finalizo e tenho meu produto acabado. Bom, obtenção do pó. Eu tenho aqui a atomização vertical e a atomização horizontal. As duas partem do seguinte princípio. Eu fundo o material, esse material líquido passa por um orifício, formando um filete, e ele é bombardeado por jato de ar, ou de gases, ou de água. E nesse processo eu tenho a obtenção do pó. Esse pó é recolhido, tratado, enfim. E aí eu já tenho essa matéria-prima que eu preciso, que é o pó que vai para o misturador. Existem outros processos? Existe, Nós já falamos da atomização de água, de gases e até mesmo de ar. Eu tenho também as reduções, que são processos físicos químicos. Eu tenho também a eletrólise e a moagem. A moagem, eu coloco o material num moinho de bolas. É uma caixa que vai sofrer uma rotação e dentro dessa caixa eu tenho esferas de liga altamente resistente e elas vão reduzindo aquele material até a condição de estar num estado de pó. E a eletrólise, que eu pego placas de cobre, coloco elas numa solução eletrolítica e através da corrente elétrica eu faço a redução
né, dessas chapas, e aí depois eu recolho o pó que sobra desse processo, faço um tratamento dele e tenho também uma outra condição de eu ter matéria-prima. Aqui são as várias formas, né, formatos e tamanhos obtidos. Entendeu? Para cada tipo de pó eu preciso de uma classificação, por isso existe aí as peneiras, né, que onde eu vou classificar conforme a minha necessidade, meu material, que é o pó. A composição química, eu tenho uma liberdade enorme com as ligas, conforme a minha necessidade, conforme norma, eu posso preparar um carregamento e posso obter uma mistura muito precisa, conforme norma, conforme especificação técnica. E feito a obtenção do pó, feito a mistura, eu já com a composição química ideal, aprovada, o próximo processo é a compactação. E nada mais é do que eu ter um punção superior, ou um punção superior e um punção inferior, ou um punção superior, um punção inferior e um macho, e colocando na cavidade do meu molde, da minha matriz, eu faço a compactação, ou seja, eu faço a prensagem deste pó, né, através dessas prensas, né, desses dispositivos. E aí eu tenho o meu compacto verde. Como já falei, né, existe a forma simples de fazer, só com punção superior, ou a forma mais composta, com os dois punções. E esse processo, além de todas as vantagens já colocadas, ele tem uma outra vantagem que é a automação do processo. Esse processo eu posso deixar ele totalmente automatizado. Feito tudo isso, estou com o compacto verde, eu posso levar isso para o forno e fazer a famosa sinterização. Essa peça, esse processo de sinterização, ele passa por um pré-aquecimento, né, de mais ou menos 500, 800 graus, onde o lubrificante ele é retirado da peça. Depois ele avança no forno e atinge aí, dependendo do material, até 1150 graus Celsius, né? E por um determinado tempo, controlando a temperatura, controlando o tempo, eu faço a sinterização do meu material. E depois, né, essa estrutura ela é resfriada, finalizando o meu processo. É muito utilizada no segmento automobilístico, de eletrônicos, farmacêuticos, enfim, todos os segmentos hoje utilizam peças da metalurgia do pó. Materiais lubrificantes, como por exemplo, buchas e casquilhos de mancais de deslizamento, né, devido à sua necessidade de ser autolubrificante. Ferramentas, então, né, graças à metalurgia do pó, eu tenho as pastilhas de metal duro, eu tenho as pastilhas de cerâmica. E já que nós estamos falando de pastilha, as pastilhas elas não podem sofrer alguns tipos de acabamento posterior. Os únicos dois acabamentos que ela pode ter é uma retífica ou uma lapidação. Ela não pode ser mais compactada ou pressionada novamente. E temos também os materiais filtrantes, né, de larga escala industrial, também são fabricados pelo processo metalurgia do pó. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Metalurgia do pó. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto processos de solidificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula.
Até a próxima!